Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Estamos aqui no canal A Palavra, a Luz da Verdade, trazendo ensinamento pelas Escrituras Sagradas. Vamos falar com Deus. Santíssimo Deus e Pai, vem fluir, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, a Tua luz, a revelação, para que sejam abertos os olhos do entendimento de todo aquele que ainda não entende com os sentidos dos olhos espirituais para crer em Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus por tudo. Deus, pela sua infinita graça, nos tem concedido sua palavra para ensinar o caminho da salvação. O Senhor Jesus veio e morreu por todos nós para nos dar a vida eterna. Com a graciosidade de Deus, a benevolência de Deus, Ele estendeu e estende suas mãos para chegar à sua verdade salvadora e o seu amor para nos alcançar, nos perdoar e nos dar vida eterna. Deus é maravilhoso e quer nos abençoar, primeiro do que tudo, com a salvação. Depois da salvação, vem a paz, a alegria, a esperança e os cuidados dele para todos aqueles que vivem em uma aliança com Deus. Em breve estaremos falando um pouco também sobre aliança com Deus e vamos aqui falar sobre este assunto muito importante, muito sério, que muitos não conseguem atentar para discernir e entender as Escrituras e a vontade de Deus para a salvação. Nós escolhemos aqui um tema para essa meditação. Porque a vida e a fé de muitos não andam. Porque a vida e a fé de muitos não andam. Está aqui as Escrituras, tudo que Deus quer que venhamos viver pela fé, como o apóstolo Paulo diz, não andamos por vista, mas pela fé. A fé é crer no que Deus escreveu aqui, no que está escrito, e assim agir a obediência para com esta palavra. Vamos citar, antes de começar a ler a palavra de Deus, nós vamos fazer a leitura, mas antes disso, vamos citar duas pontuações aqui. Por que a fé de muitos não anda e a vida de muitos não andam? Em crer e viver o que está escrito para acontecer. Primeiro, se demoram a crer. Tem muitas pessoas que se demoram a crer em Deus. Fica com muitas dúvidas, não se entrega por completo, fica numa vida sem uma decisão, sem uma confiança na palavra de Deus, no que está escrito. Segunda pontuação, se demoram a entregar toda a vida nas mãos de Deus. Há pessoas que se demoram a se entregar na mão de Deus. A vida de muitas pessoas que se entregam por total, por completo, e que transforma logo, é porque a pessoa se entregou por inteiro, sem reserva, não se demorou e creu e confiou na palavra. Vamos para o versículo base dessa meditação. Livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o versículo 25. Vamos ler só um versículo, mas vamos tentar explicar todo o contexto. Depois nós vamos tecer comentário de alguns versículos sobre esse contexto. Versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Este texto faz menção ao contexto do acontecimento da ressurreição de Jesus. Jesus falou aos discípulos, a todos quando estavam com ele no momento que Deus revelava por meio do seu Filho, Jesus, que ele iria ser crucificado lá na cruz para nos dar a salvação, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E foi isso que aconteceu, e ele está à direita de Deus, somente ele, o qual veio a morrer e foi o único que subiu ao céu. Os demais que morreram estão perante Deus, esperando em um lugar a ressurreição. Que isto fique bem claro no entendimento, porque há muitos por aí que fazem algo, algumas pessoas que já morreram, que não vamos citar o que é, por ética, pensando que essas pessoas estão vivas e vão lhe ouvir. De forma alguma. Está escrito em Timóteo, capítulo 2, versículo 7, se me falha a memória, que diz que o único que está vivo e que é mediador entre Deus e os homens é Jesus, o Filho de Deus. Que fique bem claro isso. Então, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, era o terceiro dia, e ele foi visto primeiro por Maria Madalena, e depois ela falou para os outros discípulos. E depois Jesus se apresentou a alguns deles. E depois ele ia no caminho de Emaús. Ia dois servos de Deus caminhando e falando a respeito dos acontecimentos, de tudo que estava acontecendo, da crucificação e do que Jesus tinha prometido, falado, que seria o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E eles ali estavam comentando, poxa vida, já é o terceiro dia, e ele falou que era o Messias, o profeta, então não vendo nada. De imediato Jesus se aproximou e disse, o que ides conversando à medida que ides andando? E um deles disseram, não sabes tu o que aconteceu aqui na cidade sobre o profeta, o Nazareno, que diz que ressuscitaria? Pois é, hoje é o terceiro dia. Aí, o que foi que Jesus disse? Ele disse, nós esperávamos que fosse ele. E Jesus começou com exatidão a explicar, a explanar todas as escrituras. Mas antes de tudo ele disse, honestos e tardos de coração para crer a tudo que os profetas disseram. Porque estava escrito nos profetas, desde o tempo de Moisés, desde Isaías, desde Davi, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, tudo profetizava sobre o nascimento do Messias. E que no livro de Isaías, capítulo 53, que iria ser crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E Jesus disse, vocês não observaram que nos profetas se referia dele, do Salvador? E falou tudo a esse respeito, do que tinha que acontecer, e ao terceiro dia ressuscitaria. Olha só, mas aí Jesus começou a falar as escrituras, porque tem muitas pessoas que demoram a entender, a pessoa tem que explicar bastante, mostrar tudo do que está escrito para ver se abre o entendimento das pessoas. Olha só o versículo aqui que vamos fazer menção. Depois, Jesus falou assim, eles ainda não reconheceram que era Jesus. Os olhos deles estavam como que impedidos de conhecer. Aí quando Jesus falou assim, eu vou passar mais adiante, eu vou para outro lugar. Aí eles dois disseram assim, fica conosco,
já se faz tarde. E Jesus assim o concedeu ficar com eles. E eles iam fazer a refeição. E quando chegaram o pão para fazer a refeição, Jesus o pegou e o partiu, deu graças. Naquela hora foram abertos os olhos deles, porque reconheceram a conduta, a maneira, a expressão que Jesus se dirigiu ao Pai. E no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Ao reconhecer a Jesus, foi aberto os olhos do entendimento. Então o diabo tem feito de tudo para que muitas pessoas duvidem das Escrituras, duvidem do poder de Deus, duvidem da ressurreição do Salvador, da salvação em Cristo Jesus. Há muitos que ainda não entendem, porque está escrito isto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos é aquelas pessoas que são difíceis de crer. Por mais que você fale, e elas continuam duvidando. Mas quando acontecer a ressurreição, o arrebatamento, aí muitos vão dizer, puxa vida, aquele servo de Deus falava tanto disso e eu não dava crédito. Agora eu estou vendo que era verdade. E aí poderá ser tarde demais, mas Deus está dando a chance a todos nós ainda hoje. Então, ao abrir os olhos desses discípulos, eles disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras? Pois é isso que acontece na pessoa que é humilde de espírito, naquela pessoa que dá ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Ouvir significa se submete. Crer, se entrega. E há muitas pessoas que tem sido difícil para receber a salvação, porque continuam na soberba, no orgulho. Amanhã, se Deus nos permitir, nesta quarta-feira, estaremos falando sobre o pior veneno do diabo, que é o orgulho, a soberba, que tem atrapalhado muitos de entender as Escrituras e se submeter a Deus e encontrar a salvação em Cristo pelas Escrituras. E aqui vamos concluindo com essas palavras. Jesus expunha as Escrituras. Está aqui as Escrituras, a palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 130 diz, as muitas exposições das tuas palavras nos traz luz. Foi assim que aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus teve que expor, discorrer muitas partes das Escrituras para que pudesse abrir o entendimento deles. E de uma forma ou de outra, na medida do possível, nós, pela misericórdia e graça de Deus, Deus tem nos usado aqui neste canal, nos escolhido para expor a exposição das muitas palavras de Deus para abrir os olhos do entendimento de muitos. São poucos o tempo aqui, não vamos nos expor de muito tempo para não ser muito que tomando tempo. E aqui ficamos com esta meditação. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Não seja tardos para crer. Não seja incrédulo. Não seja soberbo, orgulhoso para crer nas Escrituras, a tudo que se refere a Jesus, o Filho de Deus, o Messias como Salvador.
Não se demore. Não deixe a soberba, o orgulho, nem religiosidade, nem hábitos e costumes dos antepassados dos pais, de crenças. Creia na palavra, confie na palavra, porque a palavra é o próprio pensamento, a própria vontade, o próprio amor de Deus sendo deliberado para todos que crê para trazer a salvação. Vamos falar com Deus. Oh, amado Deus e Pai, o Senhor tem dado a oportunidade a todos, tem trazido tua palavra revelada, a tua verdade. Mas a verdade é que há um sagaz inimigo, um rebelde, orgulhoso, arrogante que se levantou desde o céu e está na terra, combatendo contra tudo e tua palavra, combatendo contra a tua palavra, sussurrando, joga nas setas de dúvida, de orgulho e de incredulidade para as pessoas se demorar a crer e a outros não crer. Tem piedade. No nome de Jesus, te oramos por cada pessoa que é tardo para crer, que é de coração endurecido, orgulhoso e soberbo. Tenha imensa piedade. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima terça-feira e amanhã, quarta, se Deus nos permitir, estaremos aqui trazendo uma meditação sobre o pior veneno do diabo, que é o orgulho e a soberba. Até lá, Deus nos abençoe.